Cara, espetacular. Espetacular é a única palavra que eu tenho a dizer pelo treinador que a gente tem, pelo que ele fez em campo, a forma, a coragem que ele teve para botar 4 atacantes jogando no Defensores del Chaco, com 4 atacantes. A proposta do primeiro jogo já estava bem na cara, que é pressionar a equipe do Olímpia e tirar uma vantagem aí de 2 a 3 gols de diferença. O Fluminense fez 2 a 0. Uma vantagem ok para o jogo da volta. Mas repetir a escalação no Defensores del Chaco, 2 caras no meio, André e Gans, 4 atacantes, apostar no JK, um jogador que estava, já ia ser emprestado, doado para quem quisesse. No começo do ano esse garoto estava na Ferroviária. Aí ele apostar no garoto, numas quartas de finais da Taça Libertadores, num jogo no Maracanã, ok. Tá em casa, apoio da torcida, mas no Defensores del Chaco esse menino cresceu, virar o urso que ele virou lá no Paraguai, e o Fluminense ciente do que tinha que fazer, o que precisava fazer, um time maduro, um time inteligente, sabedor que o adversário era um time de uma nota só. É bola pelos lados do campo, cruza na área, bola pelos lados do campo, cruzamento, triangulação, bola na área, é só isso, um time de uma nota só. O Fluminense não, a bola vai de pé em pé. O Fluminense soube esperar o momento dos contra-ataques, inteligentemente o Fernando Diniz. Esse jogo teve 3 craques, e essa classificação também. Fernando Diniz pela coragem, pela ousadia de colocar 4 atacantes no jogo de ida e no jogo da volta. O JK, pelo que ele fez no jogo de ida e pelo que ele fez, principalmente nesse jogo da volta, e o Germán Cano com 2 gols no Paraguai. Esses 3 foram craques. Quando daqui no livro de história, quando fizerem um livro, rapaziada aí que escreve pro Fluminense, vai estar lá. Quartas de finais, o Fluminense meteu 2 a 0 no Olímpia, no Maracanã, amassou o Olímpia no Maracanã. O Fluminense foi para Defensores del Chaco, onde nunca venceu o Olímpia do Paraguai, um estádio onde que ele foi eliminado também pelo Olímpia no ano passado, na terceira fase da Taça Libertadores, e o Fluminense meteu 3 a 1 nos caras, calando o estádio. Calando não, porque a torcida do Fluminense estava lá presente e cantou o jogo todo. O Fluminense foi senhor do jogo, sabedor do que tinha que fazer, soube recuar na hora certa, apostou nos contra-ataques. A postura do primeiro jogo, no jogo de ida, era de amassar, de pressionar. Esse era de esperar a hora certa, o passe errado, o bote, a marcação, um monstro chamado André roubar uma bola no meio de campo e essa bola ser esticada no Arias na ponta direita e no Keno na ponta esquerda. O JK arrastando nos contra-ataques, puxando o time para o ataque. O Cano voltando para receber essa bola, voltando um pouquinho mais atrás, deixando o JK lá no meio dos backs. Importante, sábio esse posicionamento do JK. É complicado, irmão. Esse menino que estava no começo do ano estava na Ferroviária, estava sendo doado, estava sendo emprestado para quem quisesse. Esse menino, o Fernando Diniz apostou nele e ele ajudou muito, pra caramba, nessa classificação para o Fluminense na semifinal. E agora o Fluminense vai pegar um Internacional que na minha garganta tá entalado, irmão. Por causa daquela Copa do Brasil, se não me engano, foi em 92, que nós fomos assaltados. Incrivelmente, deram um pênalti lá, mequetrefe, no Beira-Rio. Vamos decidir fora de casa. Foi importantíssima essa classificação por 3 a 1, com autoridade, um time sábio, maduro, inteligente, de bom futebol, um time que não joga somente com cruzamento na área, cruzamento não. O Fluminense é diferente. O Fluminense vai no toque de bola, vai de pé em pé, tem bons jogadores, tem jogadores talentosíssimos como o Keno, tem o Arias também, que é talentosíssimo, o Cano, que é o matador, fazendo 2 gols. Esse moleque John Kennedy aí, meu amigo, esse moleque é filho do Romário. Incrível como ele faz o inferno na vida dos zagueiros com tão pouca estatura. Como é que esse menino vira um urso daquele tamanho? Parece que personagens de gibi em quadrinho. Que o moleque é tipo um Shazam, que é um adolescente que vira um Shazam, um super-herói adulto. É esse Kennedy. É um menino com espírito de urso. Incrível o Fluminense. E a zaga do Fluminense espetacular. Felipe Melo, enquanto esteve em campo, não perdeu uma bola aérea. O Nino com a sua liderança.
O posicionamento, por isso que eu digo que o Fernando Diniz foi a peça principal dessa classificação também. Porque ele posicionou os dois laterais do Fluminense mais recuados, mais atrás, formando uma linha de 4 defensores. Na direita, Samuel, a dupla de zaga, e no lado esquerdo, o Diogo Barbosa. Pouco subiram o ataque, porque não havia necessidade, porque tínhamos 4 atacantes. O Arias vinha buscar na intermediária e o Keno também. O Keno espetacular, né? O gol foi o primeiro gol do Fluminense foi o passe do Keno pro gol do JK aos 24 minutos. O Keno sempre participando muito bem das ações ofensivas. E o Fluminense com 2 atacantes abertos, e esse posicionamento inteligente do JK lá na confusão, no tumulto, no meio dos zagueiros, e o Cano já transitando ali um pouquinho mais atrás na intermediária. E o André espetacular, buscando a bola, arrastando, passando pela galera, distribuindo o jogo junto com o Ganso. Achei bem interessante. E outra coisa também, além desse posicionamento, o Fluminense, sabendo que o Olímpia, isso foi falado no pré-jogo, nos meus vídeos anteriores, que o Olímpia ia dar espaço para o Fluminense. O Olímpia começou com uma marcação muito alta, porque precisava fazer o gol com 20 minutos iniciais. Esse é o propósito, e os últimos jogos do Olímpia foram assim, fazendo gols nos primeiros 20 minutos, e saiu da própria boca do Arce que o propósito era esse, para dar uma tranquilizada, para trazer a torcida junto com eles, para empurrar para o segundo gol, que eles precisavam vencer. E o Fluminense esperou o Olímpia vir, na expectativa de surgir esses buracos, esses espaços. Inteligentemente o Fluminense se fechou em alguns momentos e se soltou quando tinha posse de bola. O primeiro tempo acabou com, se eu não me engano, acho que eu notei aqui, 57% de posse de bola para o Fluminense e 48% para o Olímpia do Paraguai. O Fluminense arrematou pouco no primeiro tempo, acho que chutou para o gol umas 2 vezes, né? Teve o gol do JK e também teve outro lance que o Fluminense arrematou. Mas mesmo assim o Fluminense aproveitou. Teve bolas esticadas, bolas em velocidade, bolas vindo pelo lado, jogadas individuais do Arias, jogadas individuais do Keno. O Fluminense soube se aproveitar essas oportunidades, e quem estava assistindo o jogo estava confiante. A confiança vinha aos poucos pela postura do Fluminense em campo e pelos espaços. Aí você está assistindo o jogo, você vê, a qualquer momento vai pintar o gol do Fluminense. A qualquer momento o gol vai surgir. Olha, se ajeitar, se caprichar, o gol sai. E não foi outra. Aos 24 minutos, passe de Keno, num contra-ataque do Fluminense, por isso que é a inteligência, vamos esperar a hora certa de ir para o ataque. Um contra-ataque, passe do Keno, do Keno, e uma pancada cruzada do Kennedy, um golaço desse garoto, menino urso. Aí aos 44, num vacilo, na minha opinião, um gol bobo, o Samuel Xavier na marcação, dá as costas pro rapaz que vai fazer o cruzamento, tentando adivinhar o cruzamento, o cara corta para dentro, chuta a cruzada, a bola desvia no Nino, engana o goleiro Fábio, 1-1 para os caras. Daí fomos para o segundo tempo. Eu, particularmente, com esse 1-1 no primeiro tempo, minha confiança permaneceu, mesmo com o gol do Olímpia, sabendo que o Olímpia viria mais confiante para o segundo tempo, em busca do segundo e do terceiro gol. Mas eu também tinha no meu coração de que os espaços surgiriam mais espaços iriam surgir. E o Fluminense tinha condições, por ter esses atacantes de velocidade e abertos, de tirar proveito desses espaços e do desespero da equipe do Olímpia. Por quê, meu amigo? Eles só tinham 45 minutos para fazer 2 gols, para tentar a classificação. E o segundo tempo foi até melhor do que o primeiro tempo, na minha opinião. O posicionamento do Fluminense, a postura do Fluminense. O Fluminense soube levar o nervosismo para o lado do Olímpia, porque eles não conseguiam fazer o segundo gol. Aí eles começaram a picar o jogo e começaram a parar o Fluminense com falta. O Fluminense com aquela tabelinha, com aquela triangulação, coisa que é treinada durante a semana. Eu recebo aqui, toco para o lado. Aquela triangulação espetacular que o Fluminense sabe fazer. Isso começou a enervar os jogadores do Olímpia. Eles começaram a bater, dar pontapé. E essa preocupação está na arquibancada, está dentro de campo. O Arce começa a mexer no time, entra 1, entra 2, entram 3 jogadores na equipe paraguaia. A equipe fica um pouquinho bagunçada e o Fluminense não perde o controle em nenhum momento.
Aí aos 17 o Fernando Diniz faz duas alterações importantes. Ele coloca o Lima e coloca o Alexander no meio de campo. Ele tira o Keno e tira um dos atacantes, aí ele recompõe o meio de campo com mais 3, e esses 3 jogadores são jogadores defensivos, que é o caso do Lima, que entrou no lugar do Keno, e do Alexander, que entrou no lugar do Ganso. Saiu um jogador que não é de marcação, que é o Ganso, e entrou o Alexander, que é jovem e é marcador. Tirou o Keno do ataque, porque não havia mais necessidade de tantos atacantes assim, e ele recompõe o meio de campo com o jogador Lima, que também ajuda na marcação. Então o Fluminense, a partir dos 17 minutos, joga com 3 jogadores de marcação no meio. Para tentar segurar o resultado, pode ser para tentar roubar essa bola no meio de campo para fazer outros contra-ataques, bem possível, e foi isso que aconteceu. Com a entrada de mais um jogador no meio de campo, que no caso do Lima e do Alexander, no lugar do Ganso, o Fluminense roubou mais bola no meio de campo e mais contra-ataques começaram a surgir, enervando cada vez mais a equipe do Olímpia. E aos 25 minutos, o Cardoso, numa linda jogada do John Kennedy dá uma esticada de bola, ele faz uma falta, e o Olímpia passa a jogar com um jogador a menos a partir daí, a partir dos 25 minutos. Se já tinha espaço antes, aí depois dessa expulsão teve mais espaço ainda para o contra-ataque, jogadas pelos lados do campo. Aí aos 26 minutos o Lima, de frente para o goleiro, era só tocar e sair para o abraço, ele perdeu o gol. Os espaços começaram a surgir, né? Teve esse lance do Lima, teve outras oportunidades, o Fluminense sempre se utilizando do contra-ataque com um jogador a mais espaços iriam surgir e, por consequência, o segundo gol do Fluminense iria sair, acabou saindo justamente no contra-ataque. Eu acho que dos 3 gols do Fluminense, os 3 foram de jogadas em velocidade e em contra-ataques. Você vê como foi importante esse expediente também do Fluminense. Aos 35, gol do Cano em tabela com John Kennedy, 2-1 Fluminense. O Kennedy faz uma jogada na esquerda, ele chuta a bola cruzada, a bola bate na trave e sobra para o Cano. O Cano só empurra, o artilheiro da Taça Libertadores, é bom frisar isso, só escora de coxa, bota a criança para dentro, 2-1 Fluminense, em pleno Defensores del Chaco. Depois o Kennedy aos 38 perde um gol, também chutando na malha lateral, sempre o Kennedy, sempre no contra-ataque, sempre em velocidade. Aos 41 o Kennedy sai para preservar, ele tem 2 cartões amarelos, está pendurado para não receber o terceiro e ficar fora de uma semifinal no Maracanã, que ele será importantíssimo contra o Internacional. Ele saiu, entrou o Ione Gonzalez, e aos 47 minutos o Fluminense mete a tampa do caixão e ainda bota os pregos. O Lima recebe uma bola, só para humilhar, foi o Lima que recebeu a bola na intermediária, deu um passe primoroso pro Cano, o Cano bota a criança para dentro, 3-1 Fluminense em pleno Defensores del Chaco. Agora o negócio é o seguinte, Fluminense classificado, o problema era ganhar fora de casa, não estava conseguindo vencer, nunca se classificou para uma semifinal jogando fora de casa, fora dos seus domínios, sem seu Maracanã, conseguiu. Estava 11 jogos sem vencer fora de casa. Acabou o tabu. Todos os tabus foram quebrados hoje no Defensores del Chaco, nessa vitória por 3-1 do Fluminense em cima do Olímpia do Paraguai, que estava entalado aqui. Agora, não tem preocupação com relação ao jogo do Beira-Rio. Vamos decidir novamente fora de casa, agora no Beira-Rio. Vamos jogar primeiro nosso jogo no Maracanã, o jogo da ida. Vamos buscar essa vantagem e vamos decidir no Beira-Rio. Tabu não existe mais. Vamos chegar à final, vamos fazer a decisão no Maracanã, na nossa casa, isso será espetacular. Não me preocupa o Internacional, temos respeito, respeitamos a equipe colorada, Ener Valencia, Alan Patrick, mas eu vejo nesse Fluminense um time em condições de vencer no Maracanã e vencer no Beira-Rio, um time que sabe o que faz quando entra em campo, um time maduro, inteligente, que sabe sofrer, sabe tomar pancada, sabe esperar a hora certa de atacar, sabe se defender de bolas aéreas como se defendeu em Defensores del Chaco, sabe buscar o contra-ataque. Um time que tem jogadores de muita qualidade, até jogadores vindo do banco de reservas, como foi nesse jogo. Jogadores que entraram no segundo tempo, entraram muito bem, como o Alexander, como até o Lima. Amigos, que venha o Inter. Estamos na semifinal, comemore, vista a camisa do Fluminense, e o Fluminense vai longe nessa competição. Já está indo. E vai muito mais. Vamos para a final. Vamos resolver aquela questão que ficou lá
Talada em 2008, o Inter em 92 na Copa do Brasil e lá na final no Maracanã, cenário perfeito para escrever uma linda história na Taça Libertadores. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo. Fui!